Olá! Então falaremos hoje sobre reunir pessoas iguais. Iguais, né? Um pouco exagerado, mas vamos pensar nas pessoas parecidas e o que a gente pode fazer por elas, né? Isso significa encontrar o nosso nicho, isso significa trabalhar em uma área que agrade o teu coração, que faça sentido para ti e que faz também com que a gente consiga se especializar cada vez mais e atender da melhor forma esse público que a gente escolhe. Então, a minha sugestão é: faça uma análise de perfil dos seus clientes, tá? Então, se hoje eu atendo no consultório ou se eu tenho, né, algo né, de atuação e depois eu dou uma ideia para quem ainda não começou, eu tenho que olhar para esses clientes. Faço um panorama e enxergo nesses clientes, né? Eu tenho 10 clientes, eu tenho 100 clientes, eu tenho 1000 clientes. O que os clientes que eu mais gosto, o que os clientes que têm melhores resultados com o que eu ofereço têm em comum? Esses clientes são mulheres ou são homens? São jovens? São crianças? São clientes, né, que têm uma idade mais avançada? Eu trabalho, né? Quem são os clientes que eu me apaixono, né? Aqueles pacientes, por exemplo, que vão embora e fica aquele gostinho de quero mais na consulta. Que eu fico pensando assim, nossa, eu queria que todos os meus clientes fossem iguais a esse. Quem é esse cliente? O que eles têm na questão, né, de busca de objetivos, de comportamentos que são parecidos. Então, eu olho para esses clientes e eu penso assim, pessoas que trabalham numa área parecida, ou pessoas que buscam emagrecimento, ou pessoas que buscam um autoconhecimento. Então, a gente consegue olhar para esses pacientes, para esses clientes, né, e colocar eles em grupos, né? No meu caso, eu trabalho com mulheres que têm algum tipo de desconforto digestivo. Síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia, refluxo, enfim, né? Essas são as mulheres que são o meu perfil de cliente. Nas nutricionistas, são nutricionistas que têm alguma inquietação na sua área, né? Que ainda não atingiram a estabilidade que gostariam, que ainda não conseguiram atingir os seus objetivos profissionais e que querem dar certo e que desejam evoluir através da nutrição. Essa é a minha cliente, essa é a minha mentoranda, tá? Quando eu não tenho muita certeza olhando para esses clientes, eu posso fazer perguntas para eles. Eu posso dizer assim, olha, eu tô aqui fazendo uma análise de perfil dos meus clientes, querendo redirecionar o meu trabalho. Tu poderia responder um questionário, por favor? Eu já fiz isso milhares de vezes com os meus clientes, com os meus alunos, para entender melhor, né? Quais são as suas dores, quais são as aspirações, como é que tá o meu atendimento, o que poderia melhorar. Isso é de uma riqueza incrível. Pergunte. Se tem dúvida, pergunte para o seu cliente, porque ele te dá as respostas, tá? A gente não precisa tirar do nada a nossa área de atuação, a gente não precisa tirar do nada o nosso planejamento de trabalho. Quando eu faço as perguntas para o cliente, eu atendo as necessidades dele, eu vou ser muito mais assertivo. Então, eu reúno eles, eu entendo qual é a necessidade dele e aí eu entrego. Isso é muito mais eficiente do que ficar quebrando cabeça tentando fazer um projeto sem saber para quem eu estou entregando. Então, eu sempre falo para as minhas mentorandas, primeiro tu vende e depois tu entrega, né? E aí fica muito mais fácil entender o que tu vai entregar. Porque às vezes eu crio um projeto que é lindo para mim, mas ele não atende a necessidade de ninguém. Então eu preciso entender quais são as necessidades do meu público.
tá? E para escolher o meu público, eu vejo quais são os clientes que eu gosto mais. Simples assim, né? A gente vai ter mais afinidade com um perfil de pessoas e essas pessoas tendem a ter mais afinidade com a gente, então fica tudo em sintonia e a gente trabalha muito mais feliz, né? Seria muito estranho para mim, por exemplo, né, que não sou uma super praticante de atividade física, querer trabalhar com homens que desejam hipertrofia, né? Não é o meu mundo, eu nem sei falar a linguagem deles, né? Então, hoje eu trabalho com mulheres que têm dores que eu já tive. Eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho intolerância à lactose, eu já tive muitos problemas digestivos. Eu tô curando o problema que eu conheço, né? E não necessariamente precisa ser algo que eu tenha passado anos estudando, mas se eu tenho essa vivência, se eu já passei por essa experiência, eu também posso ajudar outras pessoas. E eu fico mais assertiva naqueles pontos em que eu preciso estudar mais, eu fico mais assertiva no curso que eu vou escolher para fazer, para conseguir resolver o problema desse meu cliente, tá? Então, gente, o recado de hoje é esse, né? São as dicas que eu tenho para vocês de procura o teu cliente, entende quem ele é, faz essa análise de perfil. Se eu não entendi tudo que eu preciso, eu faço perguntas para eles para atender melhor. Reúna esses iguais. A partir daí, o que eu vou fazer? Oferecer alguma coisa, né? Eu vou oferecer grupos, eu vou oferecer cursos, eu vou oferecer consultas, né? Aí sim, quando eu entendo quem é o meu cliente, eu começo a pensar no que eu vou oferecer e o que vai atender melhor eles. E isso também pode estar lá no meu questionário, né? O que ficaria melhor para ti? Uma consulta, um grupo de emagrecimento, um grupo de mulheres que têm síndrome do ovário policístico? O que ficaria melhor? Um curso sobre fertilidade e nutrição, né? Depende da área. Um curso sobre introdução alimentar para os bebês. Quando eu entendo qual é o meu cliente, eu pergunto para ele e ele me dá as respostas e eu entrego o que ele precisa. E aí vender fica muito mais fácil, tá? Numa próxima conversa, então, a gente vai explorar um pouco mais dessas questões, né? Cursos, grupos, consultas. Gosto muito da interação de vocês. Mandem perguntas, mandem direct, façam comentários aqui pra gente também entender quais são os conteúdos que vocês mais precisam. Um beijo e uma ótima semana.